Olá pessoal, vamos começar o nosso de 30 e 30 de hoje, né? Hoje eu fiquei pensando de manhã, assim, ó, no horário que eu acordo ali, que começo a organizar o dia, e eu fiquei pensando nas conversas de ontem. E aí ontem surgiu um tema muito bacana, assim, muito relevante, que eu tenho certeza que muitos de vocês pensam nessa época, que é ter muito cliente e qual é o limite do atendimento, né? E aí eu fiquei pensando, como escalar os seus ganhos no salão? E aí eu pensei em duas estratégias que normalmente é o que eu direciono para os meus clientes, né? Eu acredito que tenha dois caminhos para te escalar e ganhar mais. Pega o teu cafezinho aí, eu peguei o meu aqui, ó. Tem que ter um bom café para a gente seguir. E vamos conversar sobre esse tema bacana aí, que é a forma de escalar, né? Como é que a gente escala isso? Como é que a gente faz para quebrar o limite do tempo? Porque se tem uma coisa que no salão de beleza nos tranca, às vezes, de faturar mais, é o limite do tempo. E é um ponto-chave, assim, da carreira. Como é que eu escalo os meus ganhos no salão tendo um tempo limitado, né? Existe um limite claro quando você troca tempo por dinheiro, né? Quem presta serviço depende do tempo. Eu consigo entregar determinado serviço dentro de um período e tal. Então esse é o limitador que a gente tem, o gargalo de produção, como se diz em fábricas, né? E chega um momento que trabalhar mais horas não resolve mais, porque senão tu extrapola, tu acaba até fazendo mal para ti mesmo, e isso é um grave problema. Então como é que a gente equaciona isso? Dezembro eu tenho que faturar muito, mas eu tenho que ainda ter equilíbrio sobre isso, eu tenho que saber dosar energia, eu tenho que saber usar bem o tempo, fazer boas escolhas. É por aí que a gente vai. E a partir daí, você precisa pensar como profissional e como negócio. Como é que eu escalo? Se o tempo é limitado, a estratégia não é. Então eu tenho que ser muito estratégico nessa hora para fazer boas escolhas e conseguir faturar mais nesse período que tem uma enxurrada de clientes entrando no salão, tá? Vamos entrar por aí, vamos começar a conversar sobre isso e achar boas alternativas para romper essa barreira do tempo. Eu gosto sempre de direcionar os meus clientes, né, os clientes que falam comigo assim, nas minhas mentorias, tanto de aceleração de carreira como aceleração de negócio. Eu falo para eles que existem dois caminhos, né, dois caminhos para escalar os ganhos. Não existe certo e errado, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com essa ideia de certo e de errado. Eu acho que existe a escolha consciente, né? A gente faz a escolha e define qual é o caminho que a gente vai seguir. Então esses dois eu acredito que são bem assertivos. Vai fazer, o que vai mudar aí? É o teu jeito de trabalhar, a equipe que tu tem, são vários fatores, tá? E eu quero te mostrar essas duas possibilidades reais. Talvez elas façam sentido para ti, alguma delas pode se encaixar no teu cenário atual e você vai poder pegar ela e implementar no teu dia a dia aí para poder ganhar mais. Primeiro lugar, trabalhar sozinho, aumentando o valor e ticket médio. Esse é um caminho. Então, nas duas estradas, qual é a primeira estrada? Trabalho sozinho, não quero botar equipe, mas eu posso aumentar o meu valor e aumentar ticket médio. Esse é um caminho para eu poder ganhar mais. Tem a segunda estrada, que é expandir faturamento através de equipe e agenda ampliada. Porque quando eu coloco mais equipe, eu crio mais estrutura, eu começo a criar mais possibilidades para atender mais clientes ao mesmo tempo. Então esses são os dois caminhos. Ah, tem certo e errado? Não tem. Cada um deles vai ter as suas peculiaridades, seu jeito de trabalhar e vai se encaixar de acordo com aquilo que você acha mais viável para o teu momento. Cada caminho exige um tipo de perfil, um tipo de postura e muito preparo, né? Tanto na ampliação para um lado como para o outro, tu tem que ter muito preparo, tem que estar muito preparado para fazer esse movimento e realmente desenvolver o trabalho para que ele aconteça na prática. Não tem sorte nisso aqui, não tem, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado. Eu tenho certeza que os dois podem dar certo, desde que você consiga encaixar com o seu perfil, o perfil do teu público-alvo, aquele cliente que tu escolheu colocar no teu salão, e também as características do negócio, que é lá o teu modelo de negócio que você definiu no início da tua estratégia. Lembrando que, se você está aí do outro lado pensando, Leandro, que doideira é essa? Modelo de negócio, eu só chego aqui no salão e atendo e faço cliente? Não é bem assim que acontece.
Hoje é o de 30 em 30, número 36, tem vários aqui, é só procurar tanto no meu feed aqui no Instagram, como também no meu canal no YouTube, vocês vão encontrar lá esses 30 minutos diários de uma reflexão. Então lá também tem sobre montar estratégia para atender. Não dá para atender na sorte e achar que é só ficar parado ali fazendo cabelo, não é esse o jogo é ser estratégico. Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre o primeiro, né? Vamos falar sobre escalar ganhos, né? O primeiro caminho, escalar ganhos trabalhando sozinho. Muita gente gosta de trabalhar sozinho, não sabe lidar com equipe, não quer lidar com equipe, não quer se estressar com pessoas. Trabalhar com pessoas, ele é trabalhoso, porque as pessoas têm perfil diferente, as pessoas têm desejos diferentes, têm postura diferente, tem maneira de enxergar o negócio diferente. Existe até uma brincadeira que fala que quando tu pega, por exemplo, um pedaço de uma garrafa de água, tu pega uma garrafa de água, né, uma garrafa plástica, tu atira ela num lago, ela tem dois caminhos, ela pode boiar ou ela pode afundar. Agora, se tu atirar uma pessoa, ela pode boiar, ela pode afundar, ela pode nadar, sair de lá, e ela pode sair dando risada ou ela pode sair e me dar um tiro. Por quê? Porque as pessoas, elas têm muitas variáveis. Tem muita complexidade quando tu tem pessoa ali. Então, às vezes, a pessoa tem o profissional tem uma certa restrição em trabalhar com mais pessoas. E aí, o que acontece? Eu vou trabalhar sozinho. Beleza. Quando tu escolhe trabalhar sozinho, né, ou escalar trabalhando sozinho, aqui o crescimento vem de valor percebido e não de volume. Porque você sozinho vai ter uma limitação de horas. Você não vai conseguir trabalhar mais do que 24 horas. Aliás, não é nem recomendável. Não é nem recomendável trabalhar mais do que 10, 12. Tu vai ter um limite físico para isso. Então, nessa hora aqui, vale lembrar que o crescimento ele é de valor percebido e não de volume, não de quantidade. O que precisa para isso acontecer? Em primeiro lugar, posicionamento claro. Porque se você escolheu esse caminho, essa trajetória de trabalhar em cima de valor percebido, o teu posicionamento ele vai ser muito importante para que o cliente entenda quem você é e qual o valor que você tem. Porque não dá para cobrar um valor mais expressivo se o cliente não consegue entender qual é o teu posicionamento. Então, ponto de partida aqui é posicionamento claro. Eu defini que eu vou trabalhar com experiência, com alguma coisa que faça com que eu tenha um diferencial frente ao meu concorrente. E como eu não posso escalar pelo número de pessoas, eu vou escalar pelo ticket médio ou pelo valor percebido. E isso começa no teu posicionamento. O posicionamento tem que ser claro. Segundo ponto, especialização. Para poder cobrar mais caro, você tem que ser um especialista. O pessoal do Florença aí falando que é bem isso, bem como acontece lá, né, no Florença. O que vale é a experiência. Experiência gera valor. Junto com a experiência, o que tem junto lá também? A especialização. Um profissional, para poder cobrar mais caro, ele tem que ser especialista no que ele faz. Ele não pode ser um profissional comum que cobra pouco, cobra barato. Ele tem que ser especialista, né? Então, muita especialização para ter um nível de expertise muito alto. E isso te permite cobrar um valor mais elevado. Terceiro ponto, comunicação forte. Eu quero trabalhar com posicionamento, eu quero trabalhar com valor percebido. Para que o cliente perceba o meu valor, eu tenho que automaticamente ter uma comunicação muito forte. Eu tenho que mandar a mensagem para o mercado que eu tenho um valor fora do comum. Então, automaticamente, eu preciso ter uma comunicação muito forte. Outro ponto é a autoridade construída. Se eu tenho um posicionamento claro, se eu sou um especialista no que eu faço e eu me comunico muito forte, automaticamente eu me transformo em uma autoridade. Quem é autoridade na sua área consegue cobrar um valor mais alto, porque o cliente percebe valor no que está fazendo. Então, automaticamente, eu tenho que me transformar em uma autoridade, eu tenho que construir esta minha autoridade através de boa comunicação, ser especialista no que eu faço e ter um posicionamento claro perante o mercado. E aí, automaticamente, quando eu tenho tudo isso, o que falta aliar aqui? Qual é a cereja do bolo? Experiência diferenciada. Clientes dão valor para experiências, não só para o serviço. Se você acha que é só o serviço que vai dar um valor diferenciado para o negócio, está no caminho errado. Pode ter todos esses elementos, mas a cliente, no final das contas, ela precisa viver uma experiência diferenciada. E experiência diferenciada gera valor.
automaticamente eu posso cobrar mais, porque a cliente está vivenciando algo que o mercado não entrega, eu entrego. Então, de novo, reforçando, quem quer escalar através de trabalho sozinho, mas em cima de valor percebido, posicionamento claro, especialização, comunicação forte, autoridade construída e experiência diferenciada. Quais são as estratégias chaves aqui? Em primeiro lugar, cobrar mais com base em processo, não só no resultado. O processo do serviço ele tem que ser muito mais valioso do que propriamente só o resultado, porque o resultado é muito frio, eu pego só aquilo ali. Então a estratégia-chave aqui é cobrar mais com a base no processo que você criou. Segundo ponto, explicar o porquê de cada etapa. Esse processo sendo bem explicado, a cliente percebe qual é o valor e por que ele é tão diferenciado. Terceiro, educar a cliente. Mostrar para ela que o que está acontecendo ali é algo que só você tem. O mercado não entrega nesse mesmo patamar que você está entregando. Criar serviços premiums, né? Porque se você faz um serviço comum, o valor é mais barato. Se você faz um serviço premium, automaticamente o valor aumenta e a cliente vai pagar mais caro por isso. E trabalhar uma venda adicional de forma ética. Não adianta vender por vender, a gente tem que vender de forma ética. Vender é ajudar o cliente a fazer boas escolhas, não é a gente empurrar alguma coisa só porque a gente tem. Isso não é venda, isso é enganar o cliente. Venda é aliar o que eu tenho em estoque com a necessidade verdadeira do meu cliente. E aí eu consigo fazer uma venda adicional ética, estratégica e que aumenta o meu valor. Porque quando eu vendo algo que a cliente precisa, ela me enxerga como um solucionador de problemas. Então ela vai sempre vir para mim pensando, o Leandro vai resolver o problema que eu tenho aqui, ele vai solucionar a necessidade que eu tenho. Isso é que é uma venda correta. Para fazer uma venda adicional inteligente, olha só os elementos que a gente pode colocar aqui. Venda adicional inteligente, tratamentos complementares, né? Isso é muito importante na hora que você está construindo uma venda para o cliente para fazer uma venda adicional. Protocolos de manutenção, ensinar a cliente como usar em casa e automaticamente passar para ela um protocolo de manutenção que vai fazer sentido, aumentar a durabilidade, melhorar aquilo que a gente fez no salão. Upgrades de experiência, ela pode fazer de um jeito simples, mas eu posso proporcionar para ela um upgrade para que ela tenha uma experiência ainda melhor. Pacotes para que a cliente compre em volume e você consiga fazer uma venda adicional mais consistente, aumentando o teu ticket médio. E soluções personalizadas. Toda vez que você cria uma solução personalizada para uma cliente, ela sente como se ela estivesse sendo agraciada com algo que é só dela. Então, soluções personalizadas fidelizam muito mais as clientes. Quando o cliente entende o valor, o preço deixa de ser o centro da conversa. A cliente ela para de te perguntar quanto custa, ela entende o que ela está investindo, por quê? Porque ela não enxerga mais preço, ela enxerga valor, passa a ser muito mais valioso para ela. E aí, o que exige para esse caminho, né? Em primeiro lugar, maturidade emocional. Todo esse processo, ele é importante a gente olhar de um prisma que eu preciso ter uma maturidade emocional para entender os estágios, o que a cliente vai fazer, tudo que ela vai me questionar, como eu lido com as expectativas da cliente. Isso passa muito pela minha maturidade emocional, eu entender as minhas emoções frente àqueles gatilhos que a cliente dispara na gente. Segundo ponto, segurança ao se posicionar. Se eu tenho segurança em relação ao meu posicionamento, eu passo segurança para a cliente e automaticamente ela me compra de um jeito muito mais fácil. Ela entende por que eu estou me posicionando. Lembrando que se posicionar é saber fazer boas escolhas entre sim e não. Às vezes eu vou ter que dizer sim, às vezes eu vou ter que dizer não. Mas acima de tudo com cordialidade, com educação, eu tenho que ser um bom profissional para fazer também isso na hora da escolha. O caminho da criação de valor também, ele depende muito da excelência em atendimento e comunicação. Não existe como gerar valor se não tem boa comunicação e excelência no atendimento. E no final das contas, se eu faço esse caminho aqui, uma das coisas que o cliente mais procura quando ele entra no salão de beleza é constância.
O que é constância? É toda vez que a minha cliente chega no salão, que ela chega na frente de um profissional, ela recebe invariavelmente o mesmo tipo de tratamento. A constância é um dos elementos que as pessoas mais buscam nas pessoas. Eu confio em pessoas constantes. Por quê? Porque eu sei o que esperar dela. Eu vou lá porque eu sei que ela vai estar sempre da mesma forma. Se tem uma coisa que afasta o cliente, é ele chegar cada vez no salão e cada vez o profissional está de um jeito diferente. Um dia está animado, um dia está de ranço, está de cara feia, o cliente vai embora. Ele quer pessoas consistentes. A constância mantém o cliente perto de ti porque ele sabe o que esperar de você. Falamos do caminho 1, que é trabalhar sozinho e escalar o negócio de forma sozinho. Agora, vamos para a opção 2. A opção 2 é escalar os ganhos através de equipe. Aí é quando você, como profissional, vai aplicar aquela estratégia de, ok, eu tenho um número X de horas e a partir de agora eu preciso alavancar. Como é que eu faço essa alavancagem? Eu vou colocando mais braços para que dentro daquela mesma hora eu possa atender mais clientes ao mesmo tempo. E aí tem algumas características para isso. Em primeiro lugar, você vai sair do modelo eu faço tudo, né? É a primeira coisa. Quando eu decido ir para esse caminho, eu sei que eu estou colocando mais pessoas ao meu redor e que eu tenho que preparar elas para que elas façam parte do trabalho que eu não vou fazer mais. Eu vou me concentrar naquilo que eu sou essencial, mas eu vou terceirizar para a minha equipe os serviços daqueles que eu confio e que eu preparo a minha equipe para fazer. Então vamos lá. Você sai do modelo eu faço tudo e passa para qual? Pessoas trabalhando com você. Mais horários disponíveis. Por quê? Porque eu tenho mais pessoas trabalhando e eu começo a ter mais horários disponíveis. Mais atendimentos acontecendo ao mesmo tempo. Eu conheço profissionais, amigos que eu fiz no mundo dos salões de beleza, que eles chegam a trabalhar com 4, 5, 6 clientes ao mesmo tempo. Imagina, 4, 5, 6 clientes ao mesmo tempo e a equipe trabalhando. Então, o que é isso? Ah, Leandro, mas eu não consigo. Isso é treino. Tu começa com 1, daqui a pouco tu coloca 2, daqui a pouco tu coloca 3. É treino. O mais importante é tu entender que quando tu resolve escalar através de equipe, tu sai do modelo eu faço tudo e tu começa a espalhar para que as pessoas que estão ao teu redor começam a trabalhar. Como é que isso funciona na prática? Eu trabalho com alguns níveis de desenvolvimento da minha equipe. Eu posso trabalhar começando com assistentes, depois eu posso trabalhar com cabeleireiro júnior, alguns parceiros que já são profissionais que dentro do salão fazem outros serviços e eu terceirizo parte do meu serviço para eles. Formação interna, né? Eu, por exemplo, eu nunca fiz curso de cabeleireiro. Eu caí no salão de beleza, eu comecei lá lavando cabelo, eu fui depois para a recepção, trabalhei 6 meses na recepção, voltei para o lavatório, comecei a ser ensinado lá dentro como lavar cabelo, depois como escovar, depois como cortar, depois como colorir. E eu não fiz curso de cabeleireiro, eu tive essa formação porque eu trabalhei dentro de uma equipe. E foi ali que eu aprendi a ser cabeleireiro. A minha formação foi na FABABA, né? A Faculdade da Barriga no Balcão. Fui trabalhando dentro do salão mesmo e pegando as coisas que os profissionais me ensinavam ali no dia a dia. Principalmente o profissional que eu trabalhava direto. E aí ali dentro, como é que funciona ali na prática, né? Mentoria prática dentro do salão. Muitas vezes toda a formação da tua equipe vai passar pelas tuas mãos porque eles trabalham do teu lado. O que é legal nisso tudo? É que essa pessoa que está ali dentro, que você vai treinar, ela vai criar, o jeito dela de trabalhar vai ser o seu. E automaticamente isso facilita o processo de colocar mais clientes ao redor, porque os clientes percebem que o que está sendo feito ali é algo similar ao que você costuma fazer. Esse modelo ele é muito usado para formar novos profissionais, acelerar aprendizado, criar cultura, né? Quando eu quero realmente ter uma cultura de atendimento, o melhor caminho não é eu trazer alguém de fora, é às vezes eu formar alguém do meu lado, porque essa pessoa vai pensar o negócio como eu penso. Gerar renda escalável, né? Esse é um modelo que é muito usado para isso, gerar uma renda escalável.
abrir espaço na agenda do profissional principal. Então, já vi cenários assim que o profissional ele trabalha e ele começa a colocar um assistente, e esse assistente ele se desenvolve, ele vira um colorista 1, depois tem o colorista 2. Eu já fiz isso com um mentorando minha. Eu tinha uma mentorando minha que ela era muito boa, mas ela tinha um limite de horário. Nós começamos a montar uma equipe para ela. Criamos uma estrutura onde a pessoa entrava sem saber fazer nada. Começava como assistente a lavar cabelo, começava a escovar, depois começava a fazer a aplicação, aí passava para colorista 1. Depois de colorista 1 ela aprendia bastante, depois ela ia para colorista 2 e automaticamente ia entrando lá uma assistente nova. Essa esteira ia até a pessoa se formar lá na frente. E acabava tendo uma equipe sendo montada realmente com as características do profissional. Ele ia montando a equipe dele de acordo com as características que ele tinha. Então esse aqui é o segundo modelo de escalar, né? O modelo primeiro que eu falei sobre escalar sozinho, e esse aqui escalando com equipe. Você cresce quando deixa de ser o gargalo. Porque até então tu trabalhando sozinho, tu é o gargalo. Eu consigo trabalhar o número de horas que eu tenho, né? Hoje, por exemplo, eu, Leandro, eu tenho um gargalo de produção. Qual é o gargalo de produção? Sou eu que lido diretamente com os meus clientes, tanto na mentoria individual como nos processos de aceleração de negócios dos meus clientes. Eu não tenho outra pessoa do meu lado que vá lá fazer o que eu faço. Então é um gargalo de produção. Eu não consigo ainda botar pessoas que façam o que eu faço. Dentro do salão, quando o profissional começa a ficar muito expoente, o que acontece? Todo mundo quer com ele. E aí ele vai escolher esses dois caminhos. Ou ele aumenta a precificação, ou ele aumenta a equipe, e aí ele começa a atender mais. O que exige esse caminho, né? O caminho 2, o caminho da equipe, exige o quê? Em primeiro lugar, liderança. Quando você coloca pessoas ao seu redor e você começa a trabalhar com equipe, você tem que desenvolver as características da liderança. Ah, Leandro, mas eu nunca fui um líder. Liderança é treinável. Tem gente que já nasce com aptidões para liderança, né? Já é mais natural, mas a liderança é algo treinável. Você pode se tornar um líder de forma trabalhada. Segundo ponto, tem que ter paciência. Lembrar que todas as pessoas que estão ao teu redor, cada uma delas vai ter o tempo dela. Essas pessoas, provavelmente elas não vão ter o mesmo grau de desenvolvimento que você. E possivelmente não vão ter também o mesmo ritmo que você. Talvez elas cresçam de uma forma menos acelerada que você cresceu. Então tem que ter paciência nessa hora. O que facilita tudo isso? Processos claros. Quanto mais claro você deixa o processo que é para essa pessoa fazer, mais assertivo vai ficar a tua comunicação com a tua equipe. Não dá para ficar esperando que as pessoas adivinhem o que você quer. Então nessa hora, processos claros facilitam muito. Comunicação também é um elemento essencial, porque nós estamos falando aí de uma equipe trabalhando em cima de clientes e automaticamente tem que ter muita comunicação quando tu trabalha em equipe. Primeiro, você já é um profissional mais experiente, você já é um profissional que sabe mais, mas quando bota alguém menos experiente para trabalhar ao teu lado, o processo de comunicação, de processos claros, vai facilitar a vida. Se você ficar esperando da pessoa e não houver uma boa comunicação, você vai se frustrar e ela também. Responsabilidade, eu tenho que ser muito responsável, não só com o trabalho que eu entrego, mas também com as pessoas que eu coloco ao meu redor. Eu tenho o compromisso de desenvolver essas pessoas e automaticamente continuar entregando um trabalho de qualidade para minha cliente. Escalar através de equipe exige muita responsabilidade e, acima de tudo, visão de longo prazo. Eu tenho que olhar para cada pessoa que eu coloco ao meu lado, para cada pessoa que eu decidi colocar na minha equipe, eu tenho que pensar numa visão de longo prazo, que eu preciso desenvolver essas pessoas, que eu preciso melhorar elas no dia a dia e que eu, como líder, também tenho um processo de evolução ali dentro e eu vou ficando cada vez melhor. Me lembro quando eu fui auxiliar do Hugo Moser, né, um profissional daqui de Porto Alegre, que é dono da rede Hugo Build, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele. E eu me lembro que uma vez eu perguntei para ele, Hugo, um profissional que naquela época ele já tinha 30 anos de mercado,
E eu perguntei para ele como é que era quando um assistente que tinha sido bem treinado, estava muito bom, deixava de trabalhar com ele e ia virar um escovista. E tinha que botar uma pessoa totalmente crua. E eu achei legal porque a resposta dele foi: cada vez que entra uma pessoa nova, ela me ajuda a lembrar de elementos que eu vou esquecendo porque eu vou ficando no automático. E aí quando eu tenho que formar uma pessoa nova, automaticamente eu me reciclo. Porque ela vem com coisas novas, ela vem com um novo formato. E eu tenho que me reciclar, eu tenho que continuar sendo um profissional novo. Então essa é a visão que a gente tem que ter. Qual caminho a gente escolhe? A pergunta não é qual dá mais dinheiro. A pergunta aqui, né, lembrando que para quem entrou depois na live, eu estou falando hoje sobre como escalar e eu dei 2 caminhos. Um é escalar sozinho através de aumento de percepção de valor e o segundo é escalar através de implementação de equipe. E na hora da pergunta qual dá mais dinheiro, essa não é a pergunta a ser feita aqui, não tem certo e não tem errado. A pergunta é qual combina com o teu perfil. Tem gente que não consegue trabalhar em equipe, então vai ter mais dificuldade em trabalhar escalando através de equipe. Talvez seja o melhor cenário trabalhar com percepção de valor através de autoridade, serviço diferenciado. Então vai escolher o quê? Quais perguntas você tem que fazer para você mesmo aí do outro lado? Qual combina com o teu perfil? Qual momento de vida você está? O que encaixa melhor no momento da tua vida agora? Você quer profundidade ou escala? É outra pergunta que deve ser feita também. Eu vi muitos profissionais fazendo um movimento de diminuir a agenda, trabalhar em formato de estúdio e cobrar mais. Perder uma parcela de cliente, trocar número de clientes pelo um faturamento mais orgânico, fazendo mais coisas numa cliente só e automaticamente mantendo o mesmo faturamento, fazendo uma troca de valor percebido por menos escala. Então, o que você quer? Profundidade ou escala? Você quer liberdade de agenda ou expansão de impacto? Então, essas são as perguntas que vocês têm que fazer na hora de escolher qual caminho que vocês vão seguir. Muitos profissionais começam no caminho 1, trabalhando sozinho, e com maturidade migram para o caminho do 2, porque aí se desenvolvem e conseguem automaticamente passar para o outro caminho. Crescer sem clareza vira confusão. O importante aqui é saber fazer a boa escolha de qual caminho vocês vão seguir. E quais são os erros mais comuns nesse processo de querer escalar sem ter uma estratégia, sem ter uma visão do que fazer? Tentar escalar sem posicionamento vai dar errado. Começa aí. Se eu não tenho posicionamento, a tendência é dar errado. Montar equipe sem processo, não saber por que escolhe a pessoa, não saber por que essa pessoa vai entrar ou o que ela vai fazer. Querer liderar sem preparo. Você como líder tem que estar preparado para ser um bom líder também. Eu vi muita gente boa sair do salão, não por causa deles, mas porque a liderança era ruim. As pessoas não conseguiram se desenvolver. Vender mais sem estrutura, às vezes colocar muita cliente e não ter estrutura para fazer aquilo vai dar problema. Crescer sem organização, toda vez em volta. Deu um corte aqui oscilou por causa da internet, mas estamos aqui para poder fazer um fechamento legal. Escalar ganho não é trabalhar mais, é trabalhar melhor, é ser estratégico na hora da escolha. Todo mundo quer ganhar mais, mas ganhar mais só empilhando cliente, fazendo as coisas de qualquer jeito, não é o melhor caminho. Nessa hora tem que trabalhar melhor. Existem caminhos diferentes e todos exigem consciência e preparo. Quando você entende o jogo, você escolhe como quer crescer e aí vai ser natural e vai ser assertivo. E de 30 em 30, decisão por decisão, você constrói uma carreira sustentável e inteligente. Até o próximo de 30 em 30.